paz, queridos, amém? Amém. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas é uma felicidade, não é uma felicidade comum nem normal. Já chorei muito ali, porque se eu chorar aqui também, me perdoe, porque o meu início, pessoal, os músicos aqui, se puderem me ajudar, prega comigo aqui vocês, vem pra cá, vem pregar comigo, é de Deus, dá mais um trabalhinho para vocês, quem sabe um dia vocês vão lá no norte também abençoar a nossa casa lá, amém? Glória a Deus. Queridos, eu estou aqui, paz do Senhor, IBR Lisboa, IBR Chosen, amém? Glória a Deus. Eu estava ali muito emocionado, né, no meu lugar, e muito feliz de ver o crescimento desse ministério tão lindo, né, de adolescente. Quero parabenizar a irmã Lu, a irmã Richelle, o irmão Maguinho e o irmão Tiago. Já aprendi até a alcunha do irmão Magnus. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Que trabalho excelente, gente. Glória a Deus. E como eu disse, eu estava muito emocionado. Como eu costumo falar e dizer, eu preciso me apresentar aqui aos irmãos. Sou o pastor Roberto Cunha, lá da IBR Vila do Conde, tá bom? Estou lá, aprove Deus, 3 anos, estamos lá pastoreando aquela casa, mas o meu início foi aqui na juventude, não aqui, mas na IBR Algés. Então por isso que eu me emociono muito, meu início foi aqui, pastoreando jovens. E eu me lembro que no início, quando o pastor Roberto, ele me chamou no gabinete, e ele falou, pastor, na altura não era pastor, né? Era diácono apenas. Ele falou assim, olha, Deus pediu para te entregar os jovens. Isso foi em 2021. E aí eu disse, eu não sou capaz, eu não posso. Como que um atleta profissional de futebol vai ser pastor de jovens? Joguei em 12 clubes aqui em Portugal. Um desses clubes que eu joguei foi o Futebol Clube do Porto. Cheguei aqui com 17 anos de idade para jogar futebol. Joguei em muitos clubes. Morei em Lisboa, morei no norte, morei nas ilhas. E quando eu recebo aquela convocação do pastor, eu falei para ele, eu não sou capaz, eu não tenho habilidade. E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração que toda vez que nós recebemos algo do céu e que nós começamos a olhar pelas nossas incapacidades, isso é um grande sinal que você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Se você atentar para a Bíblia, eu já vou ler o texto, se você atentar para a Bíblia, você vai entender que quando Moisés ele foi chamado, ele vai olhar para si e vai dizer assim, eu sou incircunciso de lábios. Quando Deus chamou Gideão, Deus vai falar, Gideão, vai nessa tua força, porque tu livrarás das mãos dos medianitas através do meu poder e da minha graça. Gideão vai falar para Deus assim, eu sou da menor tribo e da família mais pobre. Se você olhar, por exemplo, a história de Josué, o sucessor de Moisés, logo após a morte do Moisés, Deuteronômio no capítulo 34, versículo 1 de Josué vai dizer, capítulo 1, versículo 1, que Deus chamou Josué e disse, levanta-te, seja forte, seja corajoso. E todos os homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, toda vez que foram convocados e chamados, atentaram para si e viram sua incapacidade. E eu tenho um recado de Deus aqui, não sei se é para algum jovem, para algum adulto que está aqui nessa noite. Se você se sente incapaz de fazer algo para Deus, Deus manda te entregar esse recado. Isso é um grande sinal que tu tens um grande chamado do céu para a tua vida. Vou falar de novo, teve algumas pessoas que não pegaram isso aqui. Se quando você se sente chamado por Deus e você começa a olhar pelas tuas habilidades, dons, habilitações, diplomas, e Deus está te dizendo, Ele não vê aquilo que você pode fazer, mas Ele vê o quanto que você pode depender dEle para aquilo que Ele vai fazer através da tua vida. Eu vou falar de novo, tem algumas pessoas que não entenderam. Deus te trouxe aqui essa noite
para te despertar algo que vai nascer no coração dele e vai sair do teu coração para uma grande obra nessa terra. Aleluia, aleluia. E quando eu fui chamado para pastorear os jovens, eu fiquei receoso, com medo. E eu me lembro que eu pregava só para 5 pessoas do culto. Na altura teve uma transição de líder de jovens, e eu pregava para 5 pessoas só. E eu falava: Deus, como que o Senhor me escolheu que só tem 5 pessoas me ouvindo? Só tem 5 jovens sentados me ouvindo. Só 5, Pai. Aí Deus falou assim: não negligencie uma pequena tarefa. Vou falar de novo. Não negligencie uma pequena tarefa, pois são as pequenas tarefas que vão te levar a uma grande missão. Ah, você não entendeu, vou repetir. Não negligencie uma pequena tarefa. Mas pastor, a minha tarefa hoje é entregar balinha na recepção. Não negligencie essa tarefa, porque vai ser essa pequena tarefa que te levará a uma grande missão. Por que pessoas não vivem uma grande missão do céu? Porque não cuida de pequenas tarefas. Ei, jovens, aqui estão escolhidos e escolhidas do Senhor. Daqui a 5 anos, quando eu voltar aqui, eu tenho certeza que vocês vão estar servindo nessa casa. Daqui a um tempo, quando eu voltar aqui, vocês vão estar aqui como diáconos, diaconisas, ministros, músicos, adoradores que se levantarão para esse tempo. Eu estou falando de vocês, jovem. Deus vai usar vocês de uma forma extraordinária e poderosa. Ei, não olhe para aquilo que vocês são hoje, porque Deus não vê a aparência, Ele olha o coração. Então receba essa verdade do céu para a tua vida nessa noite, jovem. Você é um escolhido. Você é uma escolhida do Senhor. Queira o inferno, legiões ou não, vocês foram levantados nesse tempo para essa geração. E Deus está dizendo assim: através de vocês, multidão serão alcançadas. Através de vocês, vidas serão levantadas. Através de vocês, jovens que estão nas ruas, nas drogas, na jogatina, na prostituição, ouvirão a voz de Deus e serão resgatados para estar na presença do Senhor Jesus. Quantos creem nessa verdade pode celebrar isso? Aleluia, aleluia. Deus abençoe. Agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Oi, irmão. Falou amém, fiquei triste. Glória a Deus. Queridos, a irmã Rochelle e a irmã Lu me deu aqui até as 9 para me pregar. Então, eu fiz 363 quilômetros para estar aqui com vocês, com muita alegria, meu coração regozijando, mas eu vou entregar uma palavra de Deus para vocês. Amém? Abra sua Bíblia no livro do evangelista João, capítulo 21, versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 17. Iremos ler apenas 2 versículos nessa noite. Deus me abençoou com uma esposa, pastora Valcirley. Estamos casados, vai fazer 10 anos. Eu tenho uma filha chamada Radassa, que tem 6 anos, uma princesa que já dança na presença do Senhor, já ministra. E eu tenho o Matias, de 1 ano e 8 meses, que é fogo puro, labareda e querosene. Ele já consegue fazer o triplo mortal, carpado e para trás, e não se machuca. Uma bênção. Matias, as professoras do Kid lá, que ela já é 3 para cuidar dele sozinha. Só a graça de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho uma história, eu vou ler o texto. Eu tenho uma história com a IBR. Eu já estou aqui nesse ministério há 12 anos. Foi aqui que eu me converti, foi aqui que eu me batizei, foi aqui que eu fui levantado como diácono, foi aqui que eu fui ensinado a crescer dentro do Evangelho.
E também foi aqui onde eu fui ungido a pastor. Então eu amo essa casa, amo esse ministério, amo a pastora Anabela, amo o bispo Rogério Rocha. São meus pais, o qual eu admiro, amo muito. Amém? Então, eu estou em casa. É bom estar aqui. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto: e disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará aonde tu não queiras. Amém? Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria o seguinte título: a didática de Jesus para a preparação do pastor Pedro. Eu preciso falar aqui de detalhes de como foi essa preparação, o chamado de Pedro para ser o pastor da igreja primitiva, que iniciou-se em Atos capítulo 2. Eu preciso que vocês me emprestem aqui na introdução a sua atenção, para que possamos juntos entender aquilo que Deus quer falar. Eu quero falar aqui sobre o maior educador da história, o maior mentor da história, que se chamava-se e se chama Jesus. Foi o maior mentor e o maior educador. É interessante falar de Jesus, porque quando Jesus ele vai começar o seu ministério, ele não escolheu nenhum discípulo que vinha de linhagem sacerdotal. Jesus não escolheu nenhum discípulo que veio de linhagem nobre, de príncipe. Não. Jesus escolheu discípulos indoutos, iletrados. Jesus escolheu pescadores, cobradores de impostos, pessoas com falhas, com erros, pessoas que não tinham currículo, habilitações, credenciais. E por que eu começo a dizer que Jesus foi o maior educador da história? Porque ele escolheu os improváveis para ensiná-los o reino de Deus. Eu preciso te falar algo aqui para a gente começar a desenvolver esse texto. É tão verdade isso que eu falo, que o discípulo amado João, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, segundo o doutor Augusto Cury, ele tinha um temperamento bipolar. O João, ele tinha um temperamento tão amável, mas a Bíblia vai dizer que o próprio João, ele pede para que fogo caia do céu e consuma aquele povo. Então, eu começo a entender que João tinha um temperamento bipolar. Ora ele era alguém amável, ora ele tinha vontade que fogo caísse do céu e consumisse aquele povo. Mas não ficamos até aqui. Tiago tinha um temperamento forte e ambicioso. Tiago era tão ambicioso que Tiago lutava por status. Se existisse Facebook e Instagram, Tiago era capaz de pagar alguém para que ganhasse seguidores, curte e comentários. Esse era o temperamento e o feitio de Tiago, discípulo. Ele é alguém que era ambicioso por status. E não paramos por aqui. Tomé, além de ser incrédulo, Tomé era um discípulo desconfiado, racional e pessimista.
Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Que você fala assim, ó, vai dar certo. Fala assim, não vai. Por que não vai? Porque a gente tem que ver se vai dar certo para depois ter a convicção que deu. É mais ou menos Tomé. Tomé era alguém pessimista. Tudo que falava sobre o futuro, sobre realizações, sobre sonhos, concretizações, Tomé era pessimista. Não acreditava. Só acreditava depois que acontecesse. Esse era o Tomé. Mas não paramos por aqui, jovem. Tem alguém aqui comigo? Diz amém. Mateus. Temperamento de Mateus era alguém observador, metódico e detalhista. Conhece alguém assim? Que quando você capricha, faz tudo certo, a pessoa fala, não, tá bom. Por quê? Tem uma fita que está na frente do laço. Mais ou menos Mateus, irmão. Detalhista. E quem falar então de Judas? Quem conhece o Judas? Além de Judas ter feito o que fez, o temperamento de Judas era ambicioso, manipulador e dissimulado. Quer mais? Felipe. Discípulo Felipe era alguém inseguro, dependente e ansioso. Conhece alguém que é ansioso? Que você fala assim, eu vou te dar uma prenda no teu aniversário. Ela vai te ligar e falar assim, quando que é, que horas, aonde? É no shopping? É no Colombo? É Dolce Vita? Vai, aonde que é? Eu vou logo lá encontrar. Não, mas é só ano que vem, mas até ano que vem é muito, logo hoje. É mais ou menos Felipe, irmão, ansioso. Quem conhece alguém ansioso diz amém. Ansioso, Felipe era ansioso. E agora, esse homem para a gente começar a desenvolver a mensagem. Pedro. Esse eu me identifico, irmã Lu. Esse eu me identifico, irmã Rochelle. Pedro, além de sanguíneo, tem mais. Pedro era alguém imperativo. Conhece alguém imperativo que chega no lugar e não consegue ficar parado? Era o Pedro. Além de imperatividade, esse Pedro, ele tinha um comportamento incomum dos outros. E qual era? Impulsivo. Você vai acompanhar aqui na leitura do texto que queremos fazer, que tudo que Jesus perguntava, Pedro levantava a voz e respondia, eu falo. Conhece alguém assim? Tudo que pergunta, ele nem espera terminar a pergunta, eu já sei da resposta. Era o Pedro. Sanguíneo, imperativo, impaciente, impulsivo. Pastor, por que você está falando sobre a qualidade dos discípulos de Jesus? Para te dizer uma coisa, que Jesus não escolheu super-homens. Jesus escolheu um homem incapaz. Jesus escolheu homens pecadores. Jesus escolheu homens falhos. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Não se sinta imerecedor da graça de Deus e da escolha de Deus. Por quê? Porque se Ele escolheu homens incapazes no passado, Ele também pode olhar para nós com um olhar de misericórdia e falar, eu escolhi você. Não é por merecimento, é por graça. Pelas graças sois salvo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus está falando para alguém aqui, não se sinta incapaz e merecedor, porque não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Fala pro teu vizinho, não vou falar muitas vezes, jovem. Dorme não, viu? Vou acordar vocês aí. Fala assim pro teu vizinho, fala assim para ele, fala assim para ela. Não foi você que escolheu a ele, mas foi ele que escolheu a vós. Aleluia. Aleluia. O início da caminhada de Pedro, irmãos, foi interessante. Por quê? Porque Jesus vai chamar Pedro em Lucas capítulo 5. Pedro estava pescando com seu irmão André. Todos nós conhecemos a história. Pedro pescando com André, ambos irmãos. João e Tiago também pescando, ambos filhos de Zebedeu, filho do trovão. Então Jesus estava na praia pregando. Jesus estava na praia fazendo o quê? Só que o Pedro e o André chegaram na beira da praia, pescaram a noite toda e nada apanharam.
Aí Jesus fala assim: volta para o mar alto e lançai as redes. Foi a mesma rede, o mesmo barco, o mesmo remo, mas tinha uma mudança aqui. Eles tinham agora uma palavra. O texto vai dizer que eles foram, lançaram a rede, e o texto diz que eles apanharam tantos peixes que os barcos quase iam a pique, quase afundaram. E aqui vai a primeira lição da noite. Quem é que deseja ter sucesso na vida? Quem é que deseja ter sucesso na vida? Sucesso sem estrutura gera fracasso. Tem algum jovem comigo aqui? Diz amém. O Pedro teve um dia de sucesso, e ele volta para a beira da praia com um barco cheio de peixe. Só que aqui Jesus ensina uma verdade para Pedro, Tiago, João e André. Ei, a vida, vocês poderão ter sucesso, mas muito mais importante do que o sucesso que vocês podem viver na vida é a estrutura que Deus quer te dar para viver esse dia de sucesso. Porque sem estrutura o sucesso pode gerar fracasso. É por isso que Deus não tem pressa no processo, porque é o processo que está nos dando estrutura. Vou falar para esse lado aqui que está muito quieto. É o processo que está te dando estrutura. José, eu vou te dar 2 sonhos. Quais? O primeiro é que os feixes vão se dobrar, e o segundo é que o sol, a lua e 11 estrelas se dobram sobre você. José, você tem 17 anos, vai ser 13 anos de processo, mas deve demorar muito, não importa o tempo, vai acontecer, porque o processo vai te dar estrutura para viver aquilo que Deus já sonhou para você. Tem alguém pegando essa mensagem aqui? Davi, eu vou te ungir rei de Israel. Mas que dia que eu vou sentar na cadeira? Não, vai ter um processo de mais ou menos 15 anos, Davi. Por que tanto tempo? Porque vai ser o processo que vai te dar estrutura para você viver o que Deus sonhou para a tua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre essa igreja, sobre esses adolescentes, sobre todos que estão aqui. Ei, não tenha pressa do processo, porque o processo de Deus na tua vida está te dando estrutura, está colocando o caráter de Deus dentro do teu coração e te preparando para que você viva o dia do sucesso de Deus para a tua vida. Quem pode celebrar nessa noite por isso? É o processo que nos dá estrutura. E pensa numa terra que trata, essa terra que se chama Portugal. É a terra do tratamento, irmão. Tem algum português aqui? Eu amo Portugal, querido. Olha, Portugal é maravilhoso. Olha, eu vivo aqui há 20 anos. Mas sabe qual é a mentalidade do estrangeiro? Eu vou chegar lá, vou comprar um carro bonito, aí ver os prédios, aqueles prédios bonitos. Quando você pisa nessa terra aqui, vai lá pro quartinho. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Vai lá pro quartinho. 2 por 2. Quando você pisa fora da cama, você já encostou na parede. Meu Deus do céu. Saí de lado do quarto. Portugal é a terra do tratamento. Vou falar, hein? Acaba o açúcar lá na casa da mãe. Quando acaba o açúcar, mãe, um copinho de açúcar para colocar no café. Aqui acabou o açúcar. Toma o café sem açúcar mesmo. Vai morrer não, vai morrer não. Toma sem açúcar mesmo. A terra do tratamento. Então não reclame o processo, porque Deus está te preparando para o dia do sucesso. Vou falar de novo, tem alguém que não pegou. Não reclame do processo, porque Deus está te preparando para o dia do sucesso. Aleluia. Aleluia. Jesus então vai ter que ensinar Pedro mais um passo. E qual é esse passo? Pedro, a vida não é feita só de bonança, a vida é feita de tempestade. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, Jesus dá uma ordem: vai para o outro lado. Jesus havia acabado de alimentar uma multidão, só homens, 5.000 homens, e a ordem de Jesus foi: vai para o outro lado. Vai para onde, igreja? Outro lado.
eles estavam sob uma palavra, estava na direção certa, mas começou a tempestade. Espera aí, pastor. Eu estou sobre uma palavra, estou na direção certa e estou vivendo tempestade? Ué, o que está acontecendo contigo aconteceu com eles também. Então nem sempre a tempestade é sinal de desobediência. Às vezes a tempestade está nos fazendo criar músculos espirituais para resistir o dia mal. Porque o texto vai dizer que eles estavam no meio daquele mar, remavam e não saíam do lugar. Por quê? Porque às vezes nós iremos lutar e não sair do lugar, mas não estamos percebendo o quê? Que os nossos músculos espirituais estão crescendo. Para quê? Para quando chegar o dia mal, resistir o diabo na fé e ele vai fugir de vós. Às vezes parece que a gente está lutando e não sai do lugar, remando e não sai do lugar. Aí Jesus olha para aquele discípulo e fala assim: ei, vai para o outro lado. O texto diz que na quarta vigília da noite Jesus vai ter com Pedro e com os discípulos. Aí quem levanta a voz? Quem levanta a voz para dizer? Quem? Quem adivinha quem levantou a voz para falar ali? Pedro, o impulsivo. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus só liberou uma palavra. Que? É bom pregar para quem ama a Bíblia. O que Jesus falou? Vem. Aí Pedro está andando sobre o mar, sobre as águas. Jesus, és tu? Quando de repente Pedro começa a olhar para o lado. Pastor, por que Pedro começou a afundar? Porque sobrenatural não se explica, se vive. E sabe o que fez Pedro afundar? Não foi a ordem de Jesus para ele, porque Jesus falou: vem. O que fez Pedro afundar foi a perda do foco. Então todos nós iremos passar por tempestade nessa vida. Ninguém está isento disso. Jovem, adulto, sênior, todos nós iremos passar por tempestade. Mas o que faz alguém passar por cima da tempestade é manter o foco em Cristo Jesus. Pastor, estou querendo parar, estou querendo desistir. Pastor, não tenho mais força, não tenho mais ânimo, não tenho mais vigor. Entenda bem que se você perder o foco, você vai deixar de olhar para Cristo e começar a olhar para as tempestades da vida. Eu vou chegar lá, jovem, a gente vai dar glória junto. Então o Mateus capítulo 14, Jesus ensina para Pedro: ei Pedro, para de olhar para a tempestade e começa a focar mais em mim. Pastor, lá na minha escola está difícil. Pastor, na universidade, no curso que eu estou fazendo está difícil. Ei, para de olhar para a tempestade, começa a focar em Jesus. Que se Ele te escolheu, jovem, Ele te capacita. Se Ele te escolheu, jovem, Ele vai te dar inteligência. Se Ele te escolheu, Ele vai te colocar numa cadeira que está preparado para você. Levanta a mão, que eu quero liberar essa palavra. Ei, para de olhar para a dificuldade diante do ambiente aonde você está, porque Deus te levantou para ser referência nessa geração, juventude. Eu estou diante da juventude, diante de um povo que é a referência para essa geração. Eu estou diante da geração eleita, sacerdócio real, povo santo exclusivo de Deus. Eu estou diante da geração que é Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Eu estou diante da geração de Sara, Raquel, Rebeca, Esther, a geração que vai sentar nas cadeiras de destaque, de governo, porque o Senhor é contigo. Jesus faz um discurso duro. Eu só vou falar de Pedro. Jesus faz um discurso duro. João capítulo 6, versículo 60. O discurso de Jesus foi duro. Diante desse discurso duro, 58 discípulos abandonaram Jesus. Cadê o cantor? Aí, está ali. Discurso duro. Pastor Alain, 58 discípulos abandonaram Jesus nesse discurso duro.
58 discípulos falaram assim: dura para nós ouvir esse discurso, vamos embora. Aí Jesus olha para os 12 e fala assim: e vocês querem ir também? Aí quem levanta a voz? O Pedro levanta a voz e fala assim: para quem iremos nós? Vou falar de novo, esse lado aqui está muito quietinho. Pedro levanta a voz e fala: Jesus, posso responder? Pode. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ei, entenda bem isso aqui, pega aqui, entenda bem isso aqui. Pedro não falou para onde iremos nós, Pedro falou para quem iremos nós. Aqui eu aprendo um princípio do Evangelho, que o Evangelho não é feito de lugares, o Evangelho é feito de uma pessoa. Vou falar de novo. Ei, juventude, o Evangelho não é feito de lugares, o Evangelho é feito de uma pessoa. Qual o nome dessa pessoa? Jesus Cristo de Nazaré, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o Dinardi? Me ajuda aí, Dinardi. Os meninos iam vir comigo aqui agora, a gente chacoalhar essa igreja aqui abaixo. Pedro levanta a voz e fala: ei, para quem iremos nós, Jesus? Se só tu tens palavra de vida eterna. Já vou terminar, tenho mais 5 minutos. Ninguém falou eu vou terminar mesmo, irmão. Meus músicos falaram ar. Os discípulos estão indo para Cesareia de Filipe. De repente Jesus olha para eles e fala assim: quem estão dizendo que eu sou aí fora? Olha para Bartolomeu, para André. Quem dizem que eu sou aí fora? Aí os discípulos vão dizer assim: uns estão dizendo que tu és João Batista, outros vão dizer que tu és Elias, outros estão dizendo por aí que tu és Jeremias. Não, mas para aqueles lá não importa, para vocês, quem dizem que eu sou? Aí quem levanta a voz para falar? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus prontamente olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pedro, te digo mais: aquilo que ligares na terra também será ligado no céu. Tem alguém aqui para levantar a mão para adorar esse Deus? Tem alguém aqui? Meu Deus, esse lugar vai tremer, meu irmão. Esse lugar vai tremer. Meu Deus, alabacanto, orabacanto, orabacai, orimiquei, alabassubi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tu tens as palavras de vida. Meu Deus. Eterna. Quem pode adorar? Quero ouvir a juventude cantando. Só a juventude. Meu Deus.
Tem louvor nos lábios aí, jovem? Tem louvor? Tem louvor nos lábios? Tem? Cante, cante. Tu és o pão do céu, o Deus. Meu Deus. Senta aí, mais 10 minutinhos eu termino. Senta aí. Para mim terminar. Dinás, você é top. Para mim terminar. 3 eventos marcaram as últimas 24 horas de Jesus. 3 eventos. 3 eventos. Cenáculo, Getsemane e Gólgota. Cenáculo, Getsemane e Gólgota. Jesus então, sabendo que estava próximo da Pessah, Páscoa, Jesus olha para os discípulos e diz assim: é chegada a minha hora. Ide, preparai a Páscoa do Senhor. Eles chegaram no cenáculo, se assentaram à mesa, pães asmos, ervas amargas e cordeiro assado. Quando eles estão sentados à mesa, o ato cultural da época era: toda vez que fossem comer, teriam que lavar os pés. Só que os discípulos não tinham criados, e alguém teria que lavar os pés dos discípulos e de Jesus. E quem era o responsável pela prática do lava-pés? O criado de menor calão da casa. Teria que pegar uma bacia, uma toalha e lavar os pés dos discípulos e de Jesus. Só que quando eles se assentam na mesa, jovens, olha isso aqui, vai falar com vocês. Quando eles se assentam na mesa, ninguém levantou para lavar o pé de ninguém. E quando acontece aquele momento ali da ceia, da Pessah, da Páscoa, Jesus, vendo que ninguém levantou para lavar os pés de ninguém, Jesus então prontamente tem uma ideia. O texto diz que ele pega uma toalha, coloca em seu ombro, ele pega uma bacia, se abaixa diante dos discípulos e começa a lavar os pés de cada discípulo. Você já imaginou o que está acontecendo aqui? É mais ou menos assim: um juiz lavando o pé de um réu. O que está acontecendo aqui é a criatura lavando o pé da criação. O que está acontecendo aqui é que o Cristo imaculado, santo, está lavando pés de pecadores, pescadores, cobradores de impostos. Jovem, eu preciso falar algo para vocês. Na cultura humana, quem está em destaque é quem está na mesa. Mas na cultura do reino, o destaque não é aquele que está na mesa. O destaque é aquele que está servindo. Você não entendeu isso aqui? Quer dizer então, pastor, que quem entrasse naquela casa e olhasse os discípulos na mesa ia falar assim: certamente os 12 são os mestres e o que está lavando o pé é o servo. Ok, é a cultura humana. Mas a cultura do reino, os que estão servindo sempre será maior do que aquele que estão sentado na mesa. Deixa eu falar algo da parte de Deus para vocês, juventude, toda igreja. É por isso que o inimigo quer fazer a gente parar de servir. É por isso que o inimigo quer colocar peso, vontade de desistência. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você está servindo, você está sendo reconhecido diante de Deus. E Deus está falando assim: não pare, porque a recompensa não virá de homens, a recompensa virá do Senhor.
Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Sabe o que eu acho lindo? Lavar os pés de André, Tiago, João, Filipe é fácil. Eu fiquei imaginando quando ele parou para lavar os pés de Judas. Judas, imagina um pouco isso aqui. Teus pés, Judas. Ele sendo homem, sendo Deus, sabia que Judas iria fazer. Isso aqui vai estremecer com o teu espírito, jovem. Ele sendo Deus, ele sabia que Judas iria fazer. Mas sabe uma coisa que eu aprendo com Jesus? O caráter de Judas não mudou o caráter. Não importa o que fizeram contigo, o importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contigo. Ei, as atitudes dos outros não podem mudar a tua essência. Vou falar de novo. As atitudes dos outros não podem mudar a tua essência. Tu és filho, tu és escolhido, tu és separado do Senhor. Aleluia! Aleluia! Paulo vai escrever mais ou menos isso. O que Jesus fez, Paulo vai escrever. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem é de Bíblia vai dar glória. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, se tornando semelhante a homens, se colocando em forma de servo. E foi obediente até morte, e morte de cruz. Quem a Bíblia vai dar glória comigo. Pelo qual Deus soberanamente o deu um nome que está acima de todo nome. Jesus. E todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra irá se dobrar, e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem tem mão para adorar? Quem tem mão?